fazia lá na minha adolescência, praticamente, né, jovem, eu faço ainda hoje. E nós temos um problema sério de afetividade no mundo atual. Sempre valorizar os professores. Isso é fundamental, faz parte da educação. Meu pai disse, tá bom, filho. Ok, faz então o que tem que ser feito, mas faz com calma. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade não enxerga o motorista com os seus devidos olhos. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez então estamos aqui no podcast Bodega de Negócio. Dessa vez nós estamos com a Clay e com a Karine. Karine, seja bem-vinda, estávamos com saudades suas. Clay, seja bem-vinda. E César, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. E tenho certeza que hoje, nesse podcast, nós vamos influenciar e incentivar muitos jovens a se inspirar nesse podcast, nessa história. Então eu vou deixar a Clay. Antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar essa moral para nós. Essas histórias têm que chegar para muitas pessoas, porque o propósito é incentivar os empreendedores a nunca desistir dos seus sonhos. E poderá dar certo um dia, se você acreditar. Nós acreditamos. Clay, apresenta a nossa amiga aí então. É um prazer, César, tê-lo aqui conosco, né? Uma satisfação de que tu possa dividir todo o teu conhecimento, né? Um pouquinho dele, né? Então, o César, ele é diretor, sócio proprietário da Anderle Transportes. O próximo, né, diretor geral da Expo Bento 2025. E agora continuam as apresentações, porque eu sei que tu participas, né, de muitas entidades, tu é envolvido, né, em várias ações também, né, que isso perpetua não só na cidade de Bento Gonçalves, mas sim no estado e no Brasil em si. Antes de dar início, né, agora eu quero falar dos nossos patrocinadores que nós devemos honrá-los, né? Porque sem o patrocínio deles não existiria esse projeto Bodega de Negócios, que é grandioso. Não é só o podcast. Hoje nós temos treinamento, hoje nós temos um livro saindo aí, já foi aprovado e tal, e logo tem um livro disponível para vocês aí. Então eu quero falar da Londres Hotel, quero falar da Sud, nosso patrocinador do Shopping. Quero falar da Motolife, Honda, nosso amigo lá, Pelo, Egley. Quero falar da Auto Tradição, concessionária Volkswagen, nossos amigos também, Júlio. Falar do Emiliano, Paulo, lá da Di Paolo, Galeteria. Quero falar também da Gedon. Que linda, né? Que linda que nós estamos, né? Gedon, Malhas Gedon. Obrigado aí, Diogo, seu Domingos. Quero falar da Casa de Carne dos Amigos. Como é que tá a carne, César? Muito boa, saborosa, apetitosa e muito macia. É isso aí. Show. Graças à Casa de Carne dos Amigos. O churrasqueiro é bom também, mas tudo certo, né, cara? Eu ia comentar, né? Tem a questão de como se assa a carne, né? Boa, Nós vamos te dar uma chance, tu também é bom. Cristo Rei, materiais elétricos, tudo para sua casa, para sua empresa, então, parceria lá, Isabel, grande abraço para vocês aí. Então, vamos começar ali, então, César, a palavra é sua, conta para nós como que foi o seu início aí, o que fazia quando era criança, o que os pais faziam, essa veia empreendedora ali, de onde que veio? Muito bem, em primeiro lugar, né, uma boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, César, obrigado pelo convite. Opa. Boa noite, minha prof, Karine. Opa! Que legal isso, é uma honra quando a gente está na frente de um professor. Eu valorizo isso porque nós temos no país, infelizmente, um meio de educação que é o professor e é muito importante e a gente não valoriza o suficiente. Então eu acredito que a gente sempre deva sempre valorizar os professores. Isso é fundamental, faz parte da educação. Que coisa linda.
E boa noite, Clay, também, minha amiga, né, da Praçaí, da entidade, enfim. A gente se conheceu e formou esse elo de amizade. Isso também é um dos pontos importantes para a gente continuar construindo. Sem amigos a gente não constrói nada. Tudo inicia lá na família. Tudo inicia realmente no berço. E depois vem vindo com as amizades, vem vindo com as empresas, e assim a gente vai construindo uma sociedade melhor. Bom, o César, na verdade, hoje tem 56 anos, então vamos imaginar, né, 56 anos atrás, um menino de uma família humilde, né, com 7 irmãos, eu mais 6. Tem uma mana que nasceu morta, então é necessário fazer o registro também. Seria a minha irmã mais velha, acho que isso é importante porque ela fez parte da família e também da empresa. Ao longo dos minutos eu vou elencando, acho que é bem bacana contar também essa história. Mas eu tive o meu início asmático, né? Eu tinha problema de saúde, com asma e tal, e eu era meio podado, né? Porque a mãe e o pai sempre vão querer o melhor para o filho, sempre. A mãe, ela é mais dedicada, porque o pai, principalmente na outra geração, ele não vivia muito tempo com os filhos. Então ele era mais estradeiro, ou seja, trabalhava, tinha que trazer o recurso para dentro de casa. E a mãe podia ficar com mais tempo, né? Com o bebê, enfim, a criança no colo, e instruindo melhor. Então esse aspecto da mãe na outra geração, ela é muito importante, porque cria mais afetividade. E nós temos um problema sério de afetividade no mundo atual, porque ambos trabalham, pai e mãe. Isso, querendo ou não, acaba desalinhando um pouquinho o relacionamento. Mas enfim, essa criança, então, por ser asmática, uma proteção, no meu entender hoje, com a minha maturidade, até descabida por parte da mãe, mas sabendo que foi um amor incondicional, sem dúvida. Então ela me podava muito. E querendo ou não, essa poda me fez com que eu demorasse para despertar o espírito empreendedor, né? De conversar com as pessoas, de ser mais dinâmico também. Mas o tempo foi passando. E aí eu chegava na minha adolescência, brincava, ok. Eu era podado, não podia brincar muito, me alongando o dia. Chegando perto da noite eu tinha que entrar, né, para dentro de casa. E isso fazia com que eu me sentisse mal, né? E eu me sentia realmente diminuído perante os meus amigos. Porém, eu compreendia a minha questão de saúde e também o amor que a minha mãe tinha por mim. Isso fica muito mais claro quando a gente cresce. Porque quando a gente é criança e adolescente, a gente não se dá conta. E aqui é que está a sabedoria da vida. Porque se nós não nos dermos conta, a gente sempre vai achar que somos vítima. E é um problema, nós não podemos nos achar vítima nunca. O empreendedor, ele não pode se achar vítima. Ele tem que fazer e acontecer, ser profissional, saber que vai ter alguns nãos perante a vida, perante os clientes, mas ele não pode nunca desistir de continuar. Muito bem comentado pelo César, né, pelo meu xará. Muito bem. Então, fui para os estudos, me formei em 88, com 20 anos, né? E eu já estava trabalhando desde os 14, mas eu tive minha primeira carteira assinada na Anderle Transportes aos 16 anos. Né? Então, a minha vida profissional começou aos 16, perante a documentação. E de lá para cá eu fui exercendo, né, essa parte de serviços, né, que é uma transportadora. O meu pai iniciou a transportadora logo depois do quartel, né? Então ele conseguiu a carteira, ele era um profissional do caminhão, né, motorista de estrada dos superiores dele, e isso fez com que ele saísse do quartel já com a carteira. Era outra legislação, porque hoje a legislação, para tu, por exemplo, ser motorista de caminhão de carreta, semi-reboque, precisa 21 anos, com experiência.
Naquela época ainda não. Então, no que ele saiu do quartel, ele começou a se interessar em ser motorista. E ele encontrou um grande amigo, que no futuro foi um excelente empresário para ele também, e ofereceu um caminhão para transportar madeiras. Mas eu preciso dar uma recuada aqui também. Porque como é que o meu pai conseguiu comprar o caminhão e iniciar a empresa lá em 63, em 1963? Ele adquiriu esse caminhão através de um recurso da minha mãe. Então parte do recurso foi da Fiorinda, minha mãe, né, como hoje com 95 anos. O meu pai é falecido há 12, faleceu com 81 anos. E ali iniciou esse processo de construção da empresa, né? Esse Fontanive, que ele era um exportador de madeiras, na época o Rio Grande do Sul estava começando a desmatar, né? Ou seja, a cortar árvores. E aí essas madeiras eram exportadas, então da onde? Da região serrana do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha, Nova Prata, e o meu pai transportava essas madeiras até Porto Alegre, né? Através de estradas de picada, porque não tinha asfalto. Imagina, 63, começou um pouquinho antes até de 63, mas o CNPJ mesmo em 63. Então imaginem, para quem conhece a nossa região, Nova Prata, via Veranópolis, ok, asfalto. Na época o itinerário era por São Valentim do Sul. Hoje ainda tem aquela estrada que é de chão batido, e passa apenas um carro ou um caminhão, né, médio. Caminhões grandes nem passam por essa picada aí, por essa estrada, né? Mas na época passavam caminhões de médio porte, carroças, passavam também carros. Quando tinha um encontro entre eles, um deles tinha que parar e alguém tem que recuar, porque nem em todos os momentos a estrada era larga para conduzir os dois veículos ida e volta. Perfeito. Eu acho que aqui é até bacana também contar uma outra particularidade. Naquela época, por volta de 1968, 69, que foi quando eu nasci, tinha asfalto sim, que ficava entre Canoas e Porto Alegre. E quem que podia transitar sobre esse asfalto? Somente os caminhoneiros. Somente os donos de caminhão, ou seja, o motorista. Então é para ver o quanto era valorizado o motorista naquela época. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade não enxerga o motorista com os seus devidos olhos. Por força, claro, de alguns motoristas que abusam da velocidade, abusam, né, do álcool, que é proibido, extremamente proibido. Mas na época existia um respeito muito grande pelos motoristas. Então imagine, o asfalto era somente para eles. Eles eram os reis da estrada. Os donos da estrada. Então eu quis contar um pouquinho a respeito do início, né, dessa transportadora chamada Anderle Transportes, que foi o Luiz que idealizou. Através então dos recursos do meu avô, né, que o meu pai acabou convencendo, né, a dar parte da herança para ele, e também com os recursos da minha mãe, da Fiorina. Ou seja, foi uma união perfeita. E aqui tem uma particularidade que eu acho que todo mundo vai gostar. Na época eles eram namorados. Eles não eram casados? Não. Luiz, meu pai, Fiorina, minha mãe, não eram casados. Imagina, eles eram adolescentes, mais que adolescentes, né? 18 anos, né? Mas enfim, a minha mãe se encantou por ele, houve o encantamento de ambos, começaram a flertar, né? Começaram a namorar, relacionamentos diferentes de hoje, né? Bem diferente. Bem diferentes. E como ela estava encantada por aquele senhor, ela convenceu o meu avô Ficanha, né, a emprestar dinheiro, a dar, aliás, o dinheiro da herança da minha mãe, da filha dele, né, do vô Ficanha. E aí o vô Ficanha pediu para a Fiorina, mas
Quem é? Minha filha, tu vai emprestar dinheiro para alguém que tu não conhece, Ele poderá te enganar, ele vai fugir. Aí a minha mãe disse para ele, provou, né? Não, mas eu vou emprestar por quê? Porque eu confio naquele senhor. Eu gosto dele e eu sei que ele não vai me enganar. E aqui, eu preciso lembrar, já trazendo para mais de 40 anos de história, que o nosso principal lema é transportando confiança. E eu preciso fazer essa junção. Da onde é que surgiu o lema transportando confiança na Anderle Transportes? Daí. Lá no Lá início. de trás. A confiança mãe. que a minha mãe teve para com o Luiz, ali é que surgiu esse slogan tão importante e tão forte. Né? Um valor, né? É um valor. Muito bem. Então, preciso também dizer que eu estou contando mais a história da firma, mas enfim, depois eu entro também na minha história. Necessário. Eu acho que é bacana. Confiança. É que eu estou lembrando agora de um outro item de confiança. Na época, então, vinham madeiras brutas, tábuas, né? Da região de Lagoa Vermelha, de Nova Prata, para Porto Alegre. E como que era feito o pagamento? Não existia cheques. Eram cédulas, né? E às vezes era difícil até de tu pegar no banco. Então, muitas vezes acontecia do Fontanive mandar dinheiro em saco de linhagem, em espécie. E onde é que era colocado esse saco? Não era nem dentro da gabina, porque eram gabinas menores, não é que nem hoje que... Caminhão gabinado. Não, na gabina mesmo, ali no caminhão, perto do volante ali, né? Cabinas eram pequenas, hoje são modernas, são espaçosas. Aí esses sacos de linhagem, o meu pai amarrava atrás do caminhão, entre o cavalo mecânico e o reboque. Meu Deus. Na época tinha um reboque, né, as madeiras e tal, para tu encompridar a careta, né? Esse reboque aí. E esse saco de linhagem coberto de dinheiro em espécie estava ali, amarrado com uma corda. E transitava 160 quilômetros. Estrada de chão, pau a pique, né? Então, eu quis falar isso porque também ali está a confiança. E um terceiro item que eu acho importante também comentar, que baseia esse slogan transportando confiança, é que quem transportava madeiras antes era um outro colega de estrada. E aí o Fontanive, conhecendo o Luiz, porque ele foi bem falado pelo quartel e tal, o Fontanive ofereceu esse serviço para ele, e ok, fez a primeira viagem. Ele chegou em Porto Alegre, descarregou aquelas tábuas, eu não vou lembrar agora aqui quantas dúzias de tábuas, e ele descarregou exatamente as dúzias que foram carregadas. E na contagem o Fontanive disse, mas Luiz, tem alguma coisa errada, eu acho que tu carregou demais. Porque não é esse normal que carregam lá na origem. E aí o meu pai disse, não, para aí, eu estou entregando aquilo que eu peguei. E aí surgiu o terceiro elo da confiança. Porque exatamente o que o meu pai carregava, ele descarregava. E não deu outra, ele pegou todo o frete. Sim. Porque adquiriu confiança do Fontanive. Então é a história que eu acho bacana de falar, porque são 3 itens que ladeiam, né, o nosso lema. Alicerçam, né, esse valor tão importante Alicerça. que é a confiança. Isso aí. Então agora voltando um pouquinho, né, para minha história. Que isso também faz parte da tua história. É isso, é verdade. Então, eu me recordo que eu estudava aos 16 anos ainda, e já estava trabalhando, e eu já tinha feito primeiro grau, segundo grau, né? Hoje já mudou essa nomenclatura, e eu estava no segundo grau, técnico em contabilidade, né? Eu estudei no Colégio Aparecida. O meu pai conseguiu me pagar esses estudos que foi de grande valia, que eu sou muito grato até hoje. Porque ali eu tive noções de contabilidade, porque alguém tinha que administrar a empresa. E coube a mim. Todos os outros 6 irmãos
menos a minha irmã falecida, a primeira, que não teve oportunidade de estar nessa vida, mas que fez parte da família, né? Então todos eles trabalharam na empresa. Eu fui direto para o escritório. E aí aos 16 anos eu trabalhava durante o dia e de noite eu estudava. Só que a demanda era tão grande, imaginem vocês, hoje é tudo computador, é tudo sistema, tudo rápido, né? Hoje a gente tem que ser, a gente tem que dar mais tempo para olhar, né? Para conversar assim, né? Fazer contatos. Naquela época não, nós tínhamos que conversar também, fazer contato, mas tinha que datilografar. Eram máquinas datilográficas, ou seja, ocupava muito tempo. O movimento era bem menor, mas ocupava muito tempo. Então eu retornava do Aparecida, 11, 11h10, eu ia direto para o escritório. Essa era a minha lida. E aí eu ficava até 1h, 1h30, 2, porque eu tinha que encerar as faturas para no dia seguinte, às 6h30, o meu pai pegar o auto dele e ir até o cliente em Canoas. Aí já eram outros clientes, não era mais Fontanilho, porque a gente já tinha entrado no grão, né? No granel, soja, milho. E aí eu precisava fazer essa rotina, e eu tinha que ter essa rotina. Então, a partir dali, eu me formei e parei os estudos. Isso com que idade? Eu tinha 20 anos só. 20 anos. Parei os estudos, eu me formei técnico em contabilidade E foi trabalhar. aos 20 e me dediquei somente para o trabalho. Por quê? Porque eu continuava nessa rotina aí. Trabalhava até 11, 11h15, 11h30 da noite. 6h30 tinha que estar de pé de novo. Isso, desculpa, mas eu vou atrapalhar. Eu ia até anotar, mas não dá para eu trazer esse assunto depois. Mas isso corrobora, comprova o que tu estava falando antes, né? Que tu vai responder à meia-noite, às vezes a 1h, e que todo mundo pede como é que tu aguenta. Como é que... eu acho que isso não é uma coisa do César de hoje. Então, isso é uma coisa que tu foi construindo e que tu foi convivendo ao longo da tua vida, da tua jornada de trabalho. E tá ali contigo. Essa ferramenta aqui ela é importantíssima, né? Eu ia até Porque agiliza, mas ela nos escraviza também. Então nós temos que ter um equilíbrio. Aqui está um ponto que a minha esposa ela pega no meu pé, porque inclusive ela pega no pé dos meus filhos, né, Matheus e a Clara, porque eles também estão sempre conectados. Sim. Nós precisamos estar conectados, mas tem que ter um equilíbrio. Porque querendo ou não, você me fez lembrar muito bem, prof. Porque aquilo que eu fazia lá na minha adolescência, praticamente, né, jovem, eu faço ainda hoje. Com 50 e lá sei lá anos, né? A diferença era que antes Tá era no no sangue. papel, né? Hoje é... Antes era o analógico, hoje é o digital. Não, é que na verdade eu estava vendo ele conversar contigo antes, quando eu cheguei, né? E tu disse, as pessoas ainda me perguntam como é que eu consigo, como é que eu aguento. Sim. Mas isso é uma coisa que faz parte da tua vida. Exatamente. Bom, então depois dessa parte ali, né, eu me recordo bem que tinha colegas, tinha amigos, né, ainda tenho hoje, a gente se dá super bem. Só que os meus amigos chegavam a me dizer também, mas Anderley, tu não fica com nós? Né, eu jogava vôlei com eles também, no meio da rua, porque na época podia, hoje não se pode mais, hoje é só mesmo nos ginásios, né, que é perigoso também, né. E participava também das reuniões, as antigas reúnas, né? Os amigos vão lembrar bem. Eu também me lembro. Então nós íamos nos ambientes, né? Das casas, dos porões dos amigos e fazia ali com boate, com luzes, ou seja, era a nossa boate. Cada um levava uma coisa. Isso aí. Isso aí. E tu lembrava um pouco só? Eu lembrava só um pouco. Novata. Sabe de nada, inocente. Tá, então aqui nós ouvimos, né, o César comentar ali sobre o que levou a empresa ser o que é hoje, as características da empresa, né, a base fundamental da empresa. E também, se vocês prestaram atenção, vocês viram que não só o César, né, mas todos os outros empreendedores que aqui passaram começaram a trabalhar cedo e acordavam cedo. Entendeu? Essa é uma grande característica. Não media esforço entre trabalhar, ir para a aula
e depois voltar a trabalhar novamente, né? Aqui nós lembramos, vamos recapitular o seu Domingos, né? Que numa época de crise, os filhos deles, eles iam para a escola, voltavam, que a empresa estava para quebrar, né? A empresa estava para quebrar, e aí os filhos se revezavam de madrugada para não desligar as máquinas, deixar as máquinas trabalhando. Certo. Em 2 anos eles tiveram depois um faturamento absurdo e, por graça de Deus, assim como o Domingos falou, né? E a empresa entrou num ritmo normal depois. Então, seja bem-vindo, César, como empreendedor, e essa é a realidade que todo mundo fosse. E é essa a mensagem que nós queremos deixar. Ou seja, se tiver uma dedicação, se tiver esforço por parte de todo mundo, e aqui nós estamos falando de uma empresa familiar, né? O irmão era só e tal, então todo mundo junto dá para chegar lá, mas precisa dedicação. Então, César? É verdade. Toda a família trabalhou, né? Então eu comentei antes, somos em 7 irmãos, né? Um falecido já, minha primeira mana, mas ela faz parte do elo, porque é família. E esses outros 6 irmãos, então, também trabalharam, que nem eu, nessa empresa. Porém, logo no início, nós carregávamos farelo de soja. Porque depois da transição aí da madeira, iniciou, né, o cultivo no Rio Grande do Sul de soja. E veio para Bento Gonçalves um senhor chamado Bianchini. E colocou essa indústria de óleos vegetais ali próximo ao cemitério municipal de Bento Gonçalves. E tem os escombros lá do antigo silo até hoje. Né? Então, tu vê que faz parte ainda da história de Bento Gonçalves. Nós tínhamos alguns caminhões, então já nós tínhamos adquirido 2, 3 caminhões, e também nós terceirizávamos, ou seja, a gente contratava caminhões terceiros para puxar esse soja da origem, né? Tendo origem lá nas missões, e também pro lado da campanha, e também na região do alto do Rio Grande do Sul, que é em Vacaria, Bom Jesus, Lagoa Vermelha. E nós trazíamos então esse soja para Bento. Aqui era triturado pelo Bianchini S.A., uma indústria que existe até hoje também, e é um dos nossos principais clientes desde aquela época até 2024. César, quantos anos isso? O Bianchini é desde 73. 73, então dá para falar que nós somos clientes deles, eles são nossos clientes 27, mais 51 anos. Isso é. Então é confiança, credibilidade, parceria, é necessário. Empresário tem que ter parceiros, tem que ter confiança. A gente não pode prejudicar os nossos clientes. Ali que tu cria credibilidade e confiança. A relação de uma empresa com uma outra empresa é igual à relação de marido com mulher. Tem que ter respeito. Se tiver respeito, vai dar sustentabilidade no negócio. Vai dar essa credibilidade aí que eu gosto muito de falar. Confiança, credibilidade. Ok, mas voltando então lá, né, para as ações, nós carregávamos farelo. Então, além de transportar, a gente precisava carregar o farelo. Os meus 3 primeiros irmãos, os mais velhos, homens, né, foram o Carlos, o Celso e o Claudemir. Esses três irmãos, eles tinham que bater nas caixas, porque vocês imaginam, o farelo era produzido, né, e tal, esmagado, saía o farelo de soja, né, e saía o óleo de soja. E era conduzido numas bicas. Só que tinha muita umidade na época, é diferente do processo industrial atual, que é sequinho, né, que é uma condição, inclusive, de crédito para vender o farelo de soja para outros países, que o Brasil faz muito bem isso. Mas por excesso de umidade, ele acabava ficando preso nas laterais, né? Porque eram tuias de metal, e tinha que ali baretar, tinha que bater martelo. Um martelo diferente, de borracha e tal, às vezes de ferro mesmo. Então era força brutal.
Esses meus 3 irmãos mais velhos começaram ali. Depois, então, eles fizeram a transição para motorista de estrada. Que aí a gente foi contratando colaboradores, né, para bater né, esse exercício ainda, bater no martelo nessas tuias. E aí, então, os meus irmãos foram para a estrada. Bom, entrou também 2 meninas, a Carmen e a Claudete, minhas 2 irmãs, vivas. Então hoje nós estamos em 6 irmãos comigo, vivos, e essa mana que infelizmente não está mais com nós. As 2 meninas foram para o escritório, que nem eu. Né? Porém, a mais velha, chamada Carmen, como a gente estava ganhando mercado, né? O Bianchini ganhando mercado, produzindo cada vez mais farelos, porque era uma demanda nacional. Os Estados Unidos compravam muito farelo de soja. Depois a China começou a comprar muito farelo, que até hoje é o grande comprador de soja, de farelo de soja, e também do grão in natura do Brasil. Essa demanda toda fez com que a gente ou comprasse mais caminhões ou contratasse terceiros. Como não tínhamos muito caixa, muito dinheiro, porque os caminhões sempre foram caros, até hoje eles são um valor extremamente alto, a terceirização ela vinha para justamente dar conta, isso aí, exatamente, dar conta do recado, não precisava tantos recursos. Então nós ganhávamos uma comissão em cima da contratagem, né, da contratação, aliás, desculpa, desses terceiros. E aí era necessário começar a ter, que foi por volta de 1978, 1979, a gente começou a ter escritórios de produção em outras cidades. O nosso primeiro escritório, que foi uma filial, conduzido pela Carmen e pelo meu irmão mais velho, Carlos, foi em Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul. Então, distante a 300 quilômetros daqui. Bento Matriz, filial em Carazinho. Em Carazinho, a primeira filial. Isso. Depois de Carazinho, nós tivemos que abrir em Júlio de Castilho, e aí sim fomos esparramando, Palmeiras, aí foi a Canguçu, foi a Rio Grande. Hoje nós temos, só no Rio Grande do Sul, 43 unidades. Só no Rio Grande do Sul. Hoje nós chamamos de unidades de negócio. Né? Então, resumindo é isso, toda a família trabalhou na André Transportes. Eu acho que essa é uma das gratidões que eu tenho que ter, né? Porque realmente todo mundo fez parte desse sucesso. Claro que a vida ela vai nos levando para outros caminhos, cada um segue a sua roda, né? Enfim, a sua rotina, o seu desejo também, e aí alguns sócios saíram. Hoje, por exemplo, a sociedade da André Transportes ficou para mim e para o Celso, que iniciou lá batendo o martelo. Sim. Foi para a estrada como motorista, e hoje ele continua sendo motorista, mas é o meu sócio, né? Dividimos a sociedade em 2. Então essa é a história da sociedade, né? Mas que teve a batalha, né? Digamos assim, o comprometimento e a disciplina de todos. Se hoje a Ana ele tem 60 anos e vai fazer 61 agora em setembro, é por força dessa força de trabalho de toda a família. Então, eu posso dizer, seguramente, é uma empresa familiar, claro que é. Por quê? Porque hoje já temos a terceira geração. Eu faço parte da segunda, já tenho a terceira trabalhando e a gente já está preparando a 4ª, que são os filhos dos meus sobrinhos. Sim. Os meus filhos, que é a terceira geração, estou trabalhando eles também para que eles ingressem na sociedade, mas que tenham um amor, porque aqui está um detalhe. Se você quer perpetuar a sua empresa, crie amor nos seus filhos, na sua esposa, pela marca. É assim que tu vai perpetuar a tua empresa. Tem que ter essa afetividade. Se não tiver esse afeto de querer gostar de vestir, eu gosto de trabalhar. Eu levanto às 6h30, 5h30, meu costume é levantar às 5 e pouco, né? E se eu vou para a empresa às 7, 7h30, é porque eu gosto.
E assim eu lido também com os meus colaboradores. Eles têm que gostar e não simplesmente levantar da cama mais um dia de trabalho. É sufocante. Então, quando tu cria amor, quando tu cria uma emoção em estar naquele ambiente de negócio, realmente perpetua e tu vai trabalhar com mais vontade de querer avançar. Isso vale para a família, mas vale também para os colaboradores, porque eles vão perceber que eles vão ter futuro naquela empresa. Muito bom. Tenho certeza que a Karine está querendo falar, né? Então eu vou deixar a Karine falar, mas eu quero que vocês prestem atenção nos valores e no último que ele falou, né? Credibilidade, parceria, confiança, respeito e agora amor. Pense, amor por aquilo que você faz. E agora então a Karine, por favor. Na verdade, eu ia pegar essa afetividade que tu fala desde lá do início. Na tua fala, tu começou com a afetividade, né? E a afetividade é um valor meu, porque eu prezo muito por ela, né? Porque eu acredito que hoje em dia a gente peca nessa questão do afeto. Concordo. E aí, eu ia te fazer uma pergunta e aí tu praticamente me respondeu ela, falando da afetividade, mas eu vou querer entender um pouquinho e ajudar todo mundo a entender aonde está essa questão que faz sentido para ti. Porque estar preparando as gerações e mostrar amor por aquilo e ter afeto por aquilo tem que fazer sentido para eles. Porque na verdade, hoje em dia a gente fala muito assim, carreira, em plano de carreira, o que tu gosta, na tua potencialidade, no teu talento, né? E às vezes as pessoas não entendem qual é o seu propósito de vida, Sim. não entendem o que faz sentido para elas. Verdade. Quem dirá saber que plano de carreira se irá ter, né? E, na verdade, vocês foram sendo criados e convivendo dentro dessa afetividade, dessa paixão, desse amor, dessa credibilidade, dessa confiança, de todos esses valores importantíssimos, né? Mas tu só permaneceu lá, tu e o Celso? Isso, Celso, né? exatamente. Porque isso faz sentido para vocês, Sim. certo? Tem uma história aí bacana de falar que é emocionante para mim, né? Nós gostamos disso. Nossos seguidores adoram É isso. isso aí. Nós temos que saber lidar com as frustrações. E aqui, quando a gente fala em afetividade, eu agora estou maduro, né? Bem ciente desses sentimentos, mas preciso dizer que eu sou de uma família italiana. O italiano, eu vou ter que falar da família Andler, não posso falar das outras famílias, mas pelo entendimento que a gente tem, o italiano, ele não é tão próximo. Tem muitas famílias italianas que são bem próximas, bem afetivas, mas geralmente elas não têm muita ligação, geralmente. Né? Eu não estou aqui dizendo que todos são iguais de maneira nenhuma. Mas a minha família ela não era muito ligada à afetiva. Tinha afetividade por parte da mãe. Por causa daquilo que eu sempre digo, né? Da continência. A mãe está aqui, né, com o bebê, amamentando. Isso é um amor incondicional. As mulheres têm uma vantagem anos-luz na frente dos homens. Porque elas têm muito mais afetividade por essa conexão. Por 9 meses, 90. Então, só por aí já, né? Mas, enfim. O meu pai era muito razão. Então, eu sentei no colo do meu pai poucas vezes. E os meus irmãos mais velhos, menos ainda. Então, essa afetividade existia pouca. Porém, uma vez um padre, né, em vários cursos que eu fiz, porque quando eu voltei a estudar, eu fiz também diversos cursos. E ali, entre alguns palestrantes, tinha também um padre que me chamou muito a atenção. E ele me disse assim, uma noite lá, né, nós estávamos numa roda de amigos e refletindo, e ele dizendo, a afetividade, muitas vezes a gente acha que tem que ser aquilo de abraçar, de dar um beijo na testa, né, de dizer eu te amo. Só que para os mais velhos, a afetividade é o olhar, é o dizer boa noite. Então, às vezes que o pai me dizia uma boa noite, quando eu estava indo dormir, essa era a afetividade dele. Ele não tinha
dizer o que coragem, talvez de ir lá e me dar um beijo, pode ser isso. E nem vocabulário afetivo para poder exercer, né? O filho, eu acho, na época era bênção, né? Dizia bênção pai, bênção mãe. Tinha muito desse respeito aí. Mas eu acho que a questão da afetividade, e concordo plenamente, ela não necessariamente tem que ser o toque, também é o toque, mas a afetividade está no olhar, está num sorriso, né? Está numa palavra que tu precisa escutar, num colo, mas não um colo de acolher. Eu lembro esse negócio aí, porque meu pai só me olhava, não precisava falar, né? Era uma olhadinha e só uma olhadinha. Mas tu tá falando da questão de que tu, cara, que aqui, ó, só te olhava quando tu perguntava, né? Só te olho, né, guri? Mas aí que tá, né? Tu vê como que a gente precisa aprender. Né? Eu fui aprender a dizer eu te amo com a minha esposa Simone. Eu conheci minha esposa 26 anos atrás. Eu não era de dizer eu te amo. Ela que me forçava. Porque pra mim não importava, eu não era acostumado a isso. Só que ela me despertou esse interesse, sabe? Essa afetividade de dizer, né? De falar. Tanto é que hoje eu estou com um menino de 15 anos e uma menina de 12 e eu faço questão de dizer eu te amo praticamente todos os dias, se não é todos os dias. E também um outro elemento de afetividade, eu faço questão de abraçar forte, né? Um quebra-costela, como dizem, né? E dar um beijo. Um beijo na testa, receber um beijo no meu rosto. Isso para mim é afetividade. Eu aprendi a fazer isso. E me dá um bem-estar muito grande. Tu ressignificou a afetividade. Isso aí. Então é por isso que a gente precisa aprender. Aqui é um conselho. Nós precisamos aprender. Se não é com os nossos próprios erros, mas com os acertos dos outros. E aí melhor ainda, aprender sempre com os acertos dos outros. Porque nós não precisamos chorar porque a gente errou e reconheceu que errou. Não. Vamos sorrir antes. A gente precisa fazer esse exercício. A gente não precisa se magoar para ser feliz. A gente pode ser feliz com os acertos dos outros, a inveja boa, a inveja branca. É isso que o mundo está carente disso. Mas eu falei antes da frustração, né, prof? Então, aqui está um elo interessante que eu acho que tem a ver com frustração, profissionalismo e também aquilo de falar como é que chegou, né, nesse patamar a empresa, né? Bom, o meu pai, como não tinha muita afetividade, ele não gostava muito de ouvir também. Porque tem vários empresários ainda hoje, né, que infelizmente não ouvem muito os seus filhos. E aqui está um grande problema das gerações e das empresas familiares. Por que geralmente um grande percentual não passa da terceira geração de empresas? Geralmente ela termina na segunda, porque os pais não ouvem os filhos. É isso. Na minha empresa aconteceu isso também. O meu pai não ouvia. Por que saíram 4 irmãos? Ficaram somente 2. Só o Celso, um dos mais velhos e o mais novo. Porque o meu pai não ouvia as ideias, as sugestões, entendeu? Novos mercados. E isso, querendo ou não, afasta. E frustrou. E eu me recordo, e aqui está o ponto de frustração que eu tive que aprender, porque eu fui despertado, não pense que eu fui despertado jovem, eu tinha mais de 30 anos, eu era um homem formado já. Só que pelo respeito, né, para não frustrar o meu pai, sempre dizia sim, tal, o senhor tem razão. Ok, só que o mercado mudou, o mercado estava mudando naquela época. E foi em 2003, ali foi o dia D da Anderle Transportes, o ano D. Porque em dezembro de 2013, eu tinha convencido o meu pai de demitir todos os colaboradores, não tínhamos muitos colaboradores. Nós tínhamos lá 7, 8 somente, eram poucos caminhões, né? 2, 3 no administrativo, 2, 3 pessoas. E nesse momento aí a empresa estava indo tão mal financeiramente que eu
sugeri para o meu pai, tchê, vamos vender a empresa. Ou então o senhor continua com ela, mas eu me desligo também. E o Celso acredito que vai se desligar também da sociedade. Porque ou a gente muda, ou você foi o negócio. Sim. Naquele momento, o meu pai disse, tá bom, filho. Ok.